Pensa só no ombro. É uma peça de engenharia incrível, né? Permite uma quantidade de movimento impressionante, mas toda essa complexidade tem seu preço. E quando alguma coisa dá errado, como é que a gente faz para olhar lá dentro? Bom, é aí que entra a arte de enxergar o que a princípio é invisível. Pois é, essa mobilidade toda faz parte do nosso dia a dia, desde um atleta arremessando uma bola até o simples gesto de pegar algo numa prateleira alta. Quando essa liberdade acaba, por dor ou por algum problema, a gente precisa de um mapa do que está acontecendo lá dentro. E é exatamente isso que a radiologia nos dá, a primeira janela para esse mundo escondido. E claro, como em qualquer exploração, a primeira coisa é entender o mapa. Nesse caso, o nosso mapa é a anatomia do ombro. É ela que vai guiar a interpretação de todas as imagens que a gente vai ver. E aqui já dá para sacar porque o ombro é tão complexo. Não é uma estrutura plana, sabe? É totalmente tridimensional. Olhar de frente, na vista que chamamos de anterior, dá uma perspectiva, mas quando a gente olha por trás, na vista posterior, uau, outras relações entre os ossos aparecem. Para começar a entender essa arquitetura, um ponto de vista só não adianta. E essa arquitetura toda é basicamente sustentada por três protagonistas. Temos o húmero, que é o osso do braço, o ator principal da história. A escápula, ou a omoplata, funciona como o palco, a base onde tudo acontece. E a clavícula? Bem, ela é a ponte que conecta tudo ao resto do esqueleto. É o encaixe perfeito entre esses três que permite todo o show de movimentos que o ombro faz. Certo, com o mapa em mãos, a investigação pode começar. O primeiro passo, em quase todos os casos, é conseguir uma imagem padrão. A primeira pista, a mais fundamental de todas no processo de diagnóstico. O procedimento até parece simples, né? A pessoa se posiciona, o ombro fica alinhado e aí vem aquela instrução clássica. Prende a respiração. Mas por quê? É que qualquer movimento, até o mais sutil da respiração, pode borrar a imagem. Sabe foto tremida? É a mesma lógica. Para a pista ser boa, ser nítida, tudo tem que estar absolutamente parado na hora do clique. E aqui a gente vê essa relação de causa e efeito perfeitamente. De um lado, como a pessoa fica posicionada, do outro, a imagem que isso gera. Essa visão de frente, que tecnicamente se chama anteroposterior, ou só AP, é o nosso ponto de partida. É o panorama geral da articulação, a primeira olhada na relação entre os ossos. Mas é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Se o ombro é uma estrutura 3D, como é que uma imagem 2D chapada pode contar a história toda? A resposta é simples, ela não pode. Essa analogia é simplesmente perfeita, não é? Uma imagem só pode esconder uma fratura, um desalinhamento, um monte de coisa que só aparece quando a gente muda o nosso ponto de vista. A primeira imagem é só o começo da investigação, nunca o fim. E é nesse ponto que a técnica radiológica vira uma verdadeira arte. Não é só apontar a máquina e pronto. É sobre usar ângulos e posições para revelar detalhes que estão escondidos. Um verdadeiro trabalho de detetive. Dá uma olhada nisso. O paciente não se mexeu. A única coisa que mudou foi o ângulo do feixe de raio-x. Inclinando para baixo ou para cima, olha como a imagem da clavícula muda completamente. Cada ângulo é pensado para destacar uma parte específica, para tirar a sobreposição de outros ossos da frente. É muito sutil e muito poderoso. Mas não é só o equipamento que se move. O técnico pode pedir para o paciente ajudar. Uma instrução super simples como gira o braço para dentro ou agora para fora é, na verdade, uma ferramenta de diagnóstico fortíssima. Quer ver só o porquê? E tá aí o resultado. Com o braço girado para dentro, depois neutro e depois para fora, a cabeça do húmero vai girando junto e mostrando diferentes partes da sua superfície. Uma fraturinha que estava escondida numa posição, de repente, pá, aparece na outra. É como se o próprio corpo estivesse conversando com a máquina para mostrar o problema. Ok, mas e se o problema não for um osso quebrado? E se for uma articulação instável? Aí a história é outra. Às vezes, a articulação só mostra seu segredo quando é colocada sob um pouquinho de pressão. É para isso que serve a chamada incidência com carga ou com estresse. A pessoa segura um peso e a gravidade faz o trabalho dela na articulação. Se os ligamentos estiverem machucados, o espaço entre os ossos pode aumentar, como a gente vê na imagem. É uma diferença sutil, mas que para um olho treinado pode fechar um diagnóstico. Então, no fim do dia, como é que todas essas peças se encaixam? Cada uma dessas imagens, cada ângulo, cada posição, nada disso é um diagnóstico sozinho. Cada uma é uma pista. E é isso que é o diagnóstico por imagem. É um processo de investigação. É uma mistura de arte e ciência que combina a física, um conhecimento profundo de anatomia e muita técnica para construir uma visão completa a partir de várias imagens 2D.
O objetivo é sempre o mesmo: transformar sombras em respostas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Há mais de um século, a gente domina essa arte de traduzir o 3D do nosso corpo em pistas 2D. Mas a tecnologia não para. E a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo salto? Que novos mundos, dentro de nós mesmos, a próxima geração de imagens vai conseguir revelar? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar essa exploração com a gente.